paz do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui para vos trazer uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. É sempre bom falar do amor de Cristo, é sempre bom ouvirmos a Palavra de Deus, palavra essa que nos traz vida, nos traz paz e transforma o nosso coração. Havendo Deus falado antigamente pelos seus profetas, muitas vezes, para com os filhos de Israel, também nesses últimos dias Deus fala conosco pelo seu Filho que morreu na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. O Senhor sempre está presente em nossa vida. Ele não nos deixa sozinho em nenhum momento. E sabendo disso, eu quero falar com você nesta noite, neste momento, você que está ouvindo esta palavra, esta mensagem, que ela vá de encontro ao seu coração e que Deus possa transformar a sua vida, que Deus possa impactar o seu coração com esta palavra, porque o nosso Deus é um Deus forte, poderoso, tremendo, que tem sempre nos dado vitória. E eu quero falar para você nesta noite sobre um Deus que opera no impossível, sobre um Deus que opera naquilo aonde o homem não pode fazer. Quando os recursos humanos acabam, aí entra o poder de Deus. Deus sempre está pronto para ajudar o ser humano, para lhe dar uma oportunidade de ter um encontro com Ele. E Ele espera que nós tenhamos uma atitude de entregar nas suas mãos aquilo que não podemos fazer. Quando você entrega um problema na mão de Deus e espera confiante de que Ele vai fazer algo pela sua vida, você pode ter certeza que a decepção ela não existe quando colocamos diante da mão de Deus. Você pode passar momentos difíceis, dificultoso, e muitas das vezes ficar estagnado diante do problema que você não pode resolver. Até mesmo na parte financeira, quando nós temos um amigo, materialmente falando, que temos um problema sério para resolver, uma dívida para pagar, e um amigo tem condições maiores do que nós para poder nos emprestar o dinheiro, e quando fazemos o contato com ele, e ele nos garante que nos emprestará o dinheiro, certamente nós dormiremos tranquilo, porque nós temos a certeza de que esse nosso amigo vai nos emprestar o dinheiro. Mas quando contamos com alguém que fala da boca para fora, certamente dormiremos preocupados, porque não temos certeza de que esse amigo vai nos ajudar. Mas com o Senhor não, o Senhor é diferente, com o nosso Deus é diferente. Se nós entregarmos o problema na mão dele, podemos dormir tranquilo, podemos ficar sossegado, porque o nosso Deus certamente nos responderá com poder e autoridade. Eu convido você para ler comigo um versículo da Palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 14, e o versículo de número 11. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor: E disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Meu amado, minha amada que ouve esta palavra neste momento, quando eu abro a minha Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 14 e o versículo 11, nesse primeiro versículo que nós lemos neste momento, nós podemos observar a tão grande falta de fé, a tão grande falta de confiança no nosso Deus. Aqui é um retrato da pessoa que contempla o grande poder de Deus e quando chega diante de outras dificuldades, murmura e se esquece do tão grande poder e maravilhas que Deus tem feito na sua vida. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito nesta passagem,
e estava se direcionando para a terra de Canaã, a terra prometida que Deus tinha prometido a Abraão. E agora, Deus, com seu tão grande poder, Deus entra no Egito através do seu servo Moisés e resgata o povo do Egito, tirando-os, libertando da tão grande miséria e aflição que o povo se encontrava. Nós podemos observar que nos primeiros capítulos do livro de Êxodo, nós podemos observar o tão grande poder que Deus demonstrou no Egito, abatendo Faraó com as suas pragas, para mostrar para o povo de Israel de que ele era o Senhor, e de que ele era o Deus Todo-Poderoso, e de que realmente era ele que estava usando Moisés para libertar o seu povo. Mas diante de tão grandes maravilhas que Deus realizou no Egito, perante os olhos de todo o povo de Israel, quando Deus mandou a escuridão sobre o povo do Egito, na casa dos hebreus, na casa dos filhos de Israel, havia luz, mas no Egito não havia luz. Na casa dos egípcios era escuridão tremenda, a tal ponto de não poder enxergar, e eles não saíam do seu lugar. Mas o povo de Deus desfrutava de tremenda claridade. Então Deus estava provando para o povo de que ele era o Senhor, e que eles precisariam confiar no poder de Deus, que eles precisariam acreditar de que Deus estava com eles. E quando o povo de Israel sai do Egito e despoja todo o Egito com tudo que tinha de melhor, entre ouro, prata, camelos, enfim, levou tudo quanto era deles, porque o Egito cresceu e se enriqueceu com o trabalho do povo de Israel. E Deus, quando resgata o povo de Israel, ele despoja o Egito com tudo que eles tinham. E podemos observar que eles passaram no Egito sofrendo 430 anos no Egito. Era muito tempo, era um tempo em que o povo vivia angustiado, triste, em tremenda escravidão, servindo ao faraó, e clamaram a Deus pedindo um socorro. Clamaram a Deus pedindo que o resgatasse, que o tirasse. É o que acontece também muitas das vezes na minha e na sua vida. Quando estamos passando por um problema difícil, por uma ocasião dificultosa, e perdemos o controle do problema, da situação, e para nós já não há mais solução, para nós, materialmente falando, não existe um ponto positivo em que a gente possa se apoiar e resolver o problema. E clamamos ao Senhor. Mas para clamar a Deus, entregar o problema na mão de Deus, é muito fácil. Difícil é confiar, porque entregar, todo mundo entrega na mão de Deus o problema. Mas confiar, são muito poucos que confiam no poder e na autoridade do nosso Deus. Então observe que o povo de Israel se depara com uma situação dificílima. Eles chegam, depois de alguns dias caminhando ali pelo deserto, e eles observam que o povo, os egípcios, o povo de Faraó, os cavaleiros, os arqueiros, enfim, toda a infantaria do Egito, agora estavam atrás deles no deserto, para vos fazer prisioneiro, para vos levar de volta para o Egito. Mas quando Deus entra num problema, quando nós entregamos um problema na mão de Deus e Deus entra num problema, não existe mais este negócio de dizer Deus está pelejando, mas podemos fracassar. Não. Quando Deus entra num problema, Ele entra para te dar vitória por completo. Deus não trabalha
em meio termo. Deus, quando entra num problema, Ele entra num problema para resolver e te dar liberdade, te dar alegria, te dar satisfação. E Deus já tinha tomado para si a libertação do povo, porque o povo tinha clamado e tinha pedido a Deus que os socorresse. Deus interagiu através de Moisés, tirando o povo já do Egito. E agora os egípcios estavam no deserto atrás do povo de Deus. Mas faltava para o povo de Israel ter mais confiança. Mesmo Deus provando o seu tão grande poder no Egito, o povo ainda não estava tão confiante na autoridade e na soberania do nosso Deus. Então observe no versículo 11 do capítulo 14 de Êxodo, que eles começaram a murmurar contra Moisés. E disseram para Moisés: Moisés, no Egito não havia sepulcros para nos tirares de lá? Ou seja, melhor seria que você tivesse nos deixado no Egito, porque agora o povo de Faraó, os seus cavaleiros, os guerreiros, os carros, os cavalos, vêm todos atrás de nós. E agora nós iremos morrer aqui nesse deserto. Nós iremos perecer neste deserto. Eles não tinham confiança em Deus. Esta é a verdade. É o que acontece muitas das vezes em nossas vidas. Nós dissemos que confiamos e acreditamos em Deus, mas só quando estamos bem, quando a nossa vida financeira está bem, quando os nossos filhos estão bem de saúde, quando nós estamos empregados, quando a aflição não chega em nossa tenda, nós acreditamos e confiamos em Deus, porque tudo está bem. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós confiemos nele no momento difícil, no momento em que não há saída, no momento em que para nós acabou. Deus é o Deus das causas impossíveis. Quando não há mais saída, quando não há mais alternativa para nós, aí é o que Deus se agrada, que nós tenhamos a atitude de confiar e entregar em suas mãos absolutamente tudo, porque o salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Não podemos entregar um caminho ao Senhor. Todos os nossos caminhos nós temos que entregar ao Senhor. Se a enfermidade é um caminho tortuoso, que nos aflige, que nos afronta, devemos entregar ao Senhor. Se o desemprego é um caminho em que nos faz ficar triste e abatido, desesperançoso, devemos entregar este caminho ao Senhor. O caminho do desemprego, o caminho da enfermidade, o caminho da vida conjugal, todos os nossos caminhos. Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo ele fará. Então, nosso Deus, ele não trabalha pela metade. Ele é um Deus completo. É um Deus que entende o nosso coração. É um Deus que está com os ouvidos atentos a nos ouvir, a nossa necessidade, a ouvir o nosso clamor. Nós observamos que no passado, quando Jesus estava com o seu ministério estabelecido, ele vai em uma festa, e chegando naquela festa, o vinho acaba. E a mãe de Jesus chega para ele e fala assim: olha, acabou o vinho. Jesus chega para ela e fala: o que tenho eu contigo, mulher? Então nós observamos que Jesus se direciona para ela e diz: que tenho eu contigo? Querendo dizer, não é a minha hora. Deus trabalha na hora certa, no momento certo em nossa vida. Basta tão somente nós entregarmos para Ele a nossa necessidade e o nosso problema. Então a mãe de Jesus chega para as pessoas e fala assim:
fazei tudo quanto ele vos mandar. Então a autoridade está sobre a mão de Jesus para realizar e fazer milagre em nossas vidas. Jesus transformou aquela festa num momento de tristeza, transformou em momento de alegria. Era muito de costume as pessoas que faziam festa distribuir o melhor vinho para os convidados. E em todas as festas não podia faltar o vinho. O melhor vinho tinha que ser servido antes e o vinho pior seria servido depois. Aparentemente, aos olhos de todos que ali estavam, quando estavam saboreando o primeiro vinho que foi servido, para muitos era o melhor vinho. Mas quando Jesus realiza um milagre na festa e serve, e as pessoas começam a servir aquele vinho que Jesus tinha realizado ali, aquele milagre, transformando a água em vinho, quando eles provam do milagre que Jesus fez, transformando água em vinho, logo se descobre pelos lábios daqueles que tinham experiência de decifrar qual que era o melhor vinho, logo se descobre que o melhor vinho era aquele que estava sendo servido naquele momento. Então Jesus transforma um momento de tristeza e de vergonha para o dono da festa, momento de alegria e de grande satisfação. Então Deus, ele quer que nós entreguemos a ele tudo aquilo que nós não podemos fazer. Então observe que o povo de Israel começou a murmurar contra Moisés de uma forma desordenada, de uma forma incompreendente, porque começaram a dizer: não tinha sepulcro no Egito para nos trazeres para cá, agora nós vamos perecer aqui nesse deserto. Então observe, não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois porque melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O versículo 12 fala referente a isso, que eles desejavam estar nas mãos de Faraó do que estar no deserto, sendo guiado por Moisés com a proteção de Deus. É o que acontece muitas das vezes na vida de muitas pessoas. Ele estava no mundo, vivia uma vida desgraçada, miserável. E quando surge o problema na vida dele, ele está na igreja servindo a Deus, Deus tem feito milagres e maravilhas em sua vida. E muitas das vezes ele começa a murmurar, começa a reclamar de algumas coisas que acontecem. Os problemas vêm em nossa vida para nos servir de experiência, para nós aprendermos a confiarmos mais no Senhor, para termos a esperança de que diante do problema sempre vem uma solução, e termos também a experiência de que Deus está no controle da nossa vida. Não é diante de um problema que nós vamos agora murmurar contra o Senhor. Jesus disse: eu estarei convosco. Então, se ele disse que estaria conosco, não podemos murmurar contra o Senhor. O Senhor Sedikenu é a nossa justiça. Jeová é a nossa justiça. Ele está presente na nossa vida. Ele está conosco e não nos deixará perecer. Então observe no versículo 13 do capítulo 14 de Êxodo, o que Moisés diz para o povo. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios
que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés, quando vê o povo murmurando, ele toma a palavra com autoridade e diz para o povo: não temais, não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Então Moisés diz para o povo não temer. Muitas das vezes acontece muitas coisas erradas em nossas vidas por falta de obediência a Deus e também por falta de obediência ao nosso superior, ao anjo da igreja, ao nosso pastor. Observe que o povo de Israel deveriam ter observado e dado ouvido às palavras que Moisés tinha falado para eles a respeito de Deus, porque Moisés chegou para o povo de Israel e disse para o povo de Israel, no nosso popular: olha, quem me enviou aqui foi o Senhor Deus, foi o Eu Sou me enviou a vós. Então, diante do poder que Deus demonstrou pela mão de Moisés no Egito, eles deveriam ter tido mais confiança e colocado no seu coração: se Moisés está falando, realmente devemos crer e acreditar de que Deus é conosco. Então eles não deram crédito às palavras que Deus tinha falado e colocado na boca de Moisés. É o que acontece com a minha e a sua vida, quando não damos atenção para o que o nosso pastor está falando, o que ele está nos ensinando. Porque nenhum pastor consciente, servo obediente, que procura fazer a obra de Deus com a sua perfeita e autoridade dada por Deus, em nenhum momento eles vão querer o seu mal. Em nenhum momento nenhum pastor, nenhum dirigente da igreja vai querer que você caia no abismo, porque ele é o anjo da igreja, ele é o servo do Senhor, designado para conduzir as suas ovelhas. Então Moisés estava sendo guiado por Deus para conduzir o povo até a terra prometida. E o que Deus determinou na vida de Moisés, deliberou para ele uma autoridade, e esta autoridade que Deus deliberou para Moisés foi uma autoridade irrevogável, aonde o povo deveriam obedecer. E muito pelo contrário do que Moisés esperava, o povo se rebelou contra Moisés de uma forma muito grande. Devemos tomar, meus amados e queridos irmãos, por exemplo, estas palavras, estas passagens no livro de Êxodo, da caminhada do povo de Israel para o Egito, atitudes inaceitáveis que não devemos de maneira nenhuma tomar, é nos rebelarmos contra o nosso pastor, contra um dirigente da obra do Senhor. Se nós não tomarmos a atitude de ajudar, não tome a atitude de querer espalhar, porque se você tomar a atitude para atrapalhar na obra de Deus, no desempenho da obra de Deus, você pode ter certeza que Deus não se deixa escarnecer. Ninguém afronta Deus e sai ileso, porque tudo que o homem plantar, isto ele ceifará. O que Deus espera é que no momento difícil, até mesmo dentro da igreja, diante de algum problema que a igreja esteja passando, Deus quer que o povo, que nós nos reunimos em obediência ao nosso pastor, ao nosso dirigente,
e busquemos a Ele com confiança de que Ele resolverá o nosso problema, o problema na igreja, o problema no lar, o problema no trabalho, o problema na família. Porque o nosso Deus, Ele determinou que nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas, em primeiro lugar. E se nós amamos a Deus, podemos ter em algum momento de tristeza e de desânimo também, mas a tristeza e o desânimo, ela dura só um pouco ao nosso favor, porque Deus certamente entrará com providência e autoridade para nos abençoar. Diante da enfermidade, o Senhor, nosso Deus, Ele tem um médico cirurgião que é Jesus Cristo. A graduação de Deus é o seu Filho que morreu na cruz do Calvário para sarar todas as nossas enfermidades. E o médico auxiliar que Cristo nos enviou para nos dar a segurança de que não estamos sozinhos é o seu Espírito Santo, que tem um poder e uma experiência infalível em dar vitória para o povo de Deus. Então observe que Moisés chega para o povo e diz: não temais. O que Moisés fala para o povo? Não temas. Primeiro, ficai quieto, ou seja, não abra a sua boca para falar bobagem. Não abra a sua boca para dar passos em falso, sem a direção de Deus. Não podemos tomar atitude sem a direção de Deus. Deus quer que nós tenhamos a confiança nele e estarmos quietos para ver a manifestação do seu poder. Porque quando nós começamos a murmurar, Deus se decepciona conosco, porque muitas das vezes colocamos o problema em suas mãos, mas logo em seguida nós tiramos o problema do altar e começamos a agir com os nossos próprios méritos. Ficamos ansiosos e querendo também que a providência venha de imediato, querendo também que a providência seja ao nosso gosto, ao nosso favor, de forma urgente. E Deus não trabalha diante do nosso momento, na hora que a gente quer. Ele é Senhor por excelência, Ele sabe o momento certo de agir e nos dar vitória em nossas vidas. Ele é o Deus do impossível, das causas impossíveis. Quando nós não podemos fazer, Deus faz. Basta tão somente nós confiarmos e sobrevivermos até o dia da nossa vitória. Eu tenho dito em minhas palavras muitas das vezes de que Deus não chega atrasado e nem chega adiantado. Deus só chega na hora certa para nos surpreender e nos provar de que não estamos sozinhos, de que Ele está conosco. O versículo 14 do livro de Êxodo nos diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então Moisés fala para o povo: vocês vão ver o que Deus vai falar com vocês, vai fazer por vocês. Vocês vão desfrutar do tão grande poder que Deus tem. E vocês vão engolir tudo que vocês estão falando. Vocês vão se decepcionar com vocês mesmos, porque o Senhor pelejará por vós. Não adianta você murmurar, porque a solução não vai chegar diante da sua murmuração. Não adianta você reclamar,
porque Deus não vai se levantar do seu trono e te dar vitória porque você está murmurando. Deus só vai se levantar do seu trono e te dar vitória quando você aprender a confiar nele, quando você acreditar de que realmente ele é o seu Deus. Não adianta dizer que confia em Deus quando tudo está bem. No momento difícil é que Deus espera que nós tenhamos a atitude de confiar no seu poder e na sua autoridade. Nós podemos abrir o telhado, nós podemos conduzir o aleijado até a presença do Senhor, abrir o telhado, descer a cama até onde o Senhor está, mas o poder de Cristo é quem perdoa pecado, o poder de Cristo é quem sara, é quem cura a enfermidade. O homem pode fazer aquilo que está ao seu alcance diante das suas condições, mas o incondicional fica para Deus fazer. A condição humana abre o leito e leva o doente até o Senhor, mas o poder de Cristo é quem perdoa, cura e diz para ele: levanta, pega a tua cama e anda. Então Deus, ele só fará você andar em pleno gozo de alegria e satisfação quando você aprender a confiar. O povo de Israel desobedeceram a Deus, murmuraram contra o Senhor de uma forma tremenda, de uma forma estrondosa. É alarmante quando nós lemos aqui os milagres que Deus fez pela mão de Moisés. É alarmante as murmurações do povo de Israel para com Moisés e para com Deus. Então observe o versículo 15, o que diz o versículo: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Então Deus pergunta para Moisés: Moisés, por que estás clamando a mim? Certamente Moisés olhou para o céu e começou a orar ao Senhor e dizer para Deus: olha, Senhor, o teu povo está aqui desesperado, o teu povo está aqui reclamando, o teu povo está aqui querendo voltar para o Egito, o teu povo está reclamando que aqui no deserto eles vão perecer, o teu povo está reclamando que lá no Egito tinha sepulcro para serem enterrados, e aqui no deserto eles vão perecer, e nem sepulcro nem cemitério tem aqui para eles serem enterrados. As murmurações, Senhor, são grandes. O que devo fazer? O que farei com este povo que ainda não tem acreditado em Ti, ainda não tem crido no Teu poder? Essa é uma teologia minha, mas acredito que Moisés falava estas palavras assim para Deus. O teu povo ainda não tem aprendido a confiar em Ti. É o que acontece na minha e na sua vida. Quantas das vezes o pastor, pelas madrugadas, tem orado e buscado a Deus pelas ovelhas, pelo seu rebanho, e aqueles que ainda não têm pleno conhecimento do tão grande poder de Deus, e até mesmo pessoas que têm na igreja começam a murmurar contra, às vezes, alguma atitude, alguma decisão que o pastor toma, muitas das vezes até mesmo de trocar uma dirigente do círculo de oração, um dirigente da mocidade, um líder da mocidade. E muitas das vezes as pessoas murmuram por uma decisão que o pastor às vezes toma. O pastor às vezes faz uma reunião com toda a igreja para resolver um problema referente à obra do Senhor, e diante da sua decisão de alguma coisa que ele tem tomado, muitas das vezes as pessoas murmuram
pela decisão do pastor. Não dá ouvido àquilo que o líder está falando, ou seja, não dá atenção, não dá ouvido para a decisão referente àquilo que coincide para a obra de Deus, para a melhora da obra de Deus, concernente à obra de Deus. As pessoas murmuram. Quantas pessoas murmuram quando um pregador está pregando? Consegue observar a vida dos outros quando a palavra é de doutrina, quando a palavra é de correção? Elas conseguem observar a vida dos outros e direcionar a palavra, empurrar a palavra para a vida dos outros, e se esquece dela própria, de que a palavra é para ela também. Então devemos observar a nossa vida, analisarmos a nossa vida, e de que forma estamos agradando a Deus. Os problemas surgem em nossas vidas também, muitas das vezes, é por falta de obediência ao Senhor. O povo de Israel sofreu no deserto, passaram dificuldade por falta de confiança, por falta de fé e de obedecer o que Deus tinha determinado para a sua vida. Se você está sofrendo, passando dificuldade, faça uma análise também da sua vida. O que você está passando, o que você fez? Se você murmurou contra o pastor, se você murmurou contra Deus, murmurou contra a igreja, tome uma atitude severa na sua vida espiritual. Porque os problemas, às vezes, nos aflige, porque nós temos desobedecido à vontade do Senhor. Servir a Deus não é só passar momentos de alegria e de abundância, não. Passamos dificuldades também, mas no momento difícil devemos fazer também uma reflexão do que nós temos feito na obra de Deus. Aqui está um exemplo dentro da palavra de Deus de um povo que murmuraram contra o Senhor. E o Senhor teve grande misericórdia e deu várias oportunidades para o povo de Israel se reconciliar com ele. Então veja só, Deus disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Deus já tinha delegado para Moisés uma autoridade sobrenatural para com o povo. Então por isso que Deus pergunta para Moisés: por que tu clamas a mim? Eu já te dei autoridade para tu fazeres conforme o que vier no teu coração. Então Deus libera para Moisés uma autoridade plena sobre todo o povo de Israel, e o que Moisés decidisse estava decidido. Por isso que Deus diz para Moisés: por que tu clamas a mim? Mas não sendo satisfatório para Moisés, Deus delibera uma palavra para Moisés dizer ao povo, e diz da seguinte forma: olha, Moisés, dizes ao povo, aos filhos de Israel, que marchem. Então Deus olha para Moisés e diz: olha, fala para o povo de Israel que marchem. Então a ordem de Deus é para marchar, não é para olhar para trás. O povo estava olhando para trás. É o que fazemos muitas das vezes. Eu já ouvi pessoas dizerem, eu já presenciei pessoas dizer que quando estava no mundo era melhor no mundo do que na igreja. Se não está bom na igreja, meu querido, volta para o mundo, faz o que você quiser. Só que quem vai perder com isso é você mesmo. Deus vai ficar triste pela sua falta de fé, pela sua falta de confiança no Senhor. Mas se não está bom para você, faça o que você quiser, quem vai perder é você. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. A palavra do Senhor, ela é correta, ela é direta, e a ordem de Deus é para marchar, não é para voltar para trás. Deus não se agrada em quem olha para trás, em quem joga para o alto, ou até mesmo quem para e fica estático.
Tem pessoas que ficam estagnadas no lugar e não tomam atitude de marchar para frente. Começa a analisar o que ficou para trás e deseja muitas das vezes as coisas que ficaram para trás. Se no mundo ela tinha um emprego e foi para a igreja e de repente perdeu o emprego, ela começa a murmurar e dizer: quando eu estava no mundo parece que as coisas eram melhor. Meu querido, vai me desculpar, mas Deus não se agrada de pessoas que tomam essa atitude de olhar para trás. Deus diz para Moisés: fala para os filhos de Israel que marchem. Então a ordem de Deus é para marchar, é para olhar para frente, porque é para frente que nós adquirimos o progresso da nossa vida, tanto material quanto espiritual. E Deus, Ele fica feliz quando nós tomamos a atitude de olhar para frente e confiar no seu poder. Então Moisés fala para Deus: Senhor, o teu povo está murmurando, o teu povo está querendo voltar para trás. E Deus diz: não, para trás não, é para frente, porque olhar para trás significa determinar derrota para a sua vida. Veja o versículo 16, o que Deus diz para Moisés neste versículo: tu, Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então veja, Deus agora diz para Moisés: Moisés, toca no mar com a vara que eu te dei, que representa a autoridade. Toca no mar e o mar vai se abrir, e este problema vai ser resolvido. Para o povo parecia que era o fim, porque era muita gente que saiu do Egito rumo a Canaã. Pessoas de maca, pessoas com enfermidade, os velhinhos que não podiam correr, não sabiam nadar. Diante de um grande mar, quem se atreve a atravessar um mar a nado? Ninguém. Até mesmo os grandes nadadores olímpicos não têm capacidade para atravessar um mar inteiro a nado. Então, aos olhos do povo de Israel, tudo estava perdido, porque atrás deles estavam Faraó, com seus cavaleiros, seus arqueiros, os seus carros de ferro. Então não tinha condições nenhuma aos olhos deles de sobreviver. Diante do mar, eles não poderiam passar, eles não poderiam atravessar o mar. Voltar seria entregar-se à escravidão do Egito, a mesma vida que era antes. E a Bíblia diz que quando uma pessoa deixa de servir a Deus, se distancia, se desvia da presença do Senhor, não é só um demônio que volta a atormentar a vida dela, mas também 7 demônios mais. Então, voltar para trás seria ser atormentado muito mais do que era antes. Se eles voltassem para trás e se entregassem para Faraó, além de alguns deles serem mortos, os que sobrassem e fossem levados para o Egito, viveria em miséria pior do que antes. E Deus não quer que você e eu volte para trás, para sofrer mais do que sofríamos. E Deus toma Moisés e fala para Moisés, no momento em que para eles era o fim: toca nas águas, Moisés, toca nas águas, estende tua mão, estende a vara e toca no mar.
porque o mar vai se abrir e o povo de Israel vai passar a seco. Então observe o tão grande poder que o nosso Deus tem. É no momento mais difícil que Deus se apresenta com poder e autoridade para nos mostrar de que Ele está conosco. Não podemos temer, não devemos temer. O nosso Senhor está conosco. Ele é a nossa bandeira, como eu já tenho dito. E quando Moisés começa a dizer para o povo: olha, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Veja o versículo 17: eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então observe que Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que persigam vocês no meio desse mar também. Talvez diante da perseguição de Faraó, quando ele adentrou também no mar, o povo de Israel olhou para trás e viu de longe a presença de Faraó também no meio do mar. Eles ficaram muito aflitos também, porque estavam com o mar fechado. O mar se abriu, o povo teve um escape, e diante desse escape, Faraó também adentrou para poder persegui-lo. Mas era providência de Deus para mostrar para o povo de Israel de que Deus estava com eles. E quando o povo de Israel entra no mar, e Faraó também entra no mar, observe que Deus toma uma estratégia tremenda. Deus começa a atrasar o povo do Egito. Os carros de Faraó, as rodas começaram a cair, começaram a emperrar no meio do mar. E é no meio do problema, da aflição, que Deus trabalha e faz com que as investidas do diabo caia por terra. Porque você pode até pensar: Deus mandou tomar esta atitude e este caminho, e eu estou obedecendo, eu estou entrando aqui pelo caminho que Deus mandou. Mas o problema ainda está na minha vida. Mesmo que você tenha entrado dentro da solução que Deus tem te mandado, da atitude que Deus tem mandado você tomar, e o problema tem seguido, não se preocupe, porque no meio da solução desse problema, meu amigo, o seu adversário vai ficar envergonhado, porque Deus vai abrir este mar de uma forma para você passar. O inimigo vai te perseguir neste mar, mas quando você chegar do outro lado, o mar vai se fechar e o problema vai cair por terra, e Deus vai te dar vitória. Isso não resta dúvida. O nosso Deus não é um Deus para se arrepender, não é um Deus para mentir. Ele é um Deus verdadeiro, é um Deus forte, e Ele está contemplando a nossa vida a todo momento, a todo segundo. O Senhor é a nossa paz. Nós não podemos olhar para trás e entregar os pontos da nossa vida, porque Deus está conosco. Ele é a nossa força, Ele é o nosso ajudador. Observe o versículo de número 18 do capítulo 14 de Êxodo: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então Deus começa a dizer para Moisés: o povo
do Egito irão saber quem eu sou. E também os filhos de Israel, que murmuraram tanto contra Deus, que pensaram em voltar para trás, que murmuraram contra Moisés. E Deus não quer que você tome essa atitude dos filhos de Israel, que murmuraram contra Moisés, que murmuraram contra Deus. Deus quer que você prossiga, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que você não pode fazer, Deus tem poder e autoridade para fazer por você. Se você quiser, Deus faz, mas você precisa tomar uma atitude e não pôr a sua mão para atrapalhar aquilo que você não pode fazer e atrapalhar o que Deus pode fazer. Existem coisas que você pode fazer e que Deus espera que você faça, mas existem coisas que você entrega na mão de Deus e que não tem condições de fazer, e mesmo assim você atrapalha o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Aí você olha para os céus e fala: Senhor, a minha bênção, a minha vitória está demorando. Mas por que está demorando? Está demorando porque você não tem condições de fazer, e além de você não ter condições de fazer, você atrapalha Deus a fazer. Mas como atrapalha Deus a fazer? Com a sua murmuração, com a sua reclamação. Então Deus se retrai, mesmo querendo operar milagres e maravilha. Deus se retrai em realizar o milagre, em te dar a bênção que você tanto precisa. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro de um lado, à esquerda e à direita, fez-se um paredão de água, e o povo passou com os pés a seco. Existem muitos murmuradores em nossa época, e até mesmo alguns chegam a comentar que o Mar Vermelho, na época em que o povo de Israel passaram sobre o Mar Vermelho, pelo Mar Vermelho, as águas, a profundidade eram de 3 palmos. Eu não acredito. O que está escrito na Bíblia, o que eu entendo, eu prego, e o que eu não entendo, eu creio que é a palavra verdadeira de Deus. Mas muitos dizem isso e falam que o Mar Vermelho tinha 3 palmos de altura. Se o Mar Vermelho, como muitos filhos do cão capombagira falam, tentando contrariar a verdade bíblica, dizendo que era 3 palmos de água, eu quero que você me explique como que com 3 palmos de água Deus afundou os cavalos e os seus cavaleiros no meio do mar e morreram afogados com 3 palmos de água. Se o Mar Vermelho no tempo de Israel tivesse, o que não é verdade, tivessem 3 palmos de água, seria um grande milagre também, porque com 3 palmos de água Deus operaria milagre e mataria os inimigos do seu povo. Então essa grande mentira que muitos falam, tentando contradizer a verdade bíblica, é conversa fiada, é conversa de Baal. Mas podemos observar o grande poder que o nosso Deus tem. Então veja que Deus tirou as rodas dos carros de Faraó e os fez andar em grande dificuldade, atrasando
a sua caminhada, a sua perseguição para com os filhos de Israel. Deus operou a maravilha no passado, operou milagres tremendos e vai operar no presente. Hoje sempre operará milagre e maravilha em nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus que opera milagre no impossível. Nós devemos ter esperança no Senhor, de que Ele sempre terá um escape para a nossa vida. Veja, eu quero ler um versículo para a sua meditação também, para frasear esse texto que nós lemos aqui no livro de Êxodo, capítulo 14. No livro de João 14, versículo 2 e 3, diz assim, olha: disse-lhe Jesus: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Então observe que a função de Moisés era levar o povo para a cidade santa, para a terra prometida. E nesse versículo de João 14, versículo 2, nós podemos observar que Jesus diz: eu vou para meu Pai vos preparar lugar. E a função do Espírito Santo e a função do pastor da igreja é levar, é conduzir o povo de Deus para a mansão celestial, para a morada celestial, que Cristo foi preparar para nós, que já está preparado. Então não devemos murmurar, não devemos olhar para trás, devemos estar firme, com os olhos fitados no Senhor, na esperança de que brevemente Ele voltará e nos conduzirá à presença de Deus, porque Jesus brevemente estará às portas, no momento em que nós não esperamos. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não é esse fardo pesado que está na sua vida que vai atrapalhar a sua vida espiritual. Basta tão somente você entregar este fardo na mão do Senhor e esperar com confiança, porque Ele dará a solução e resolverá com certeza, com poder e autoridade, te dará a vitória. Você não está sozinho. Deus está com você, na sua casa, no seu trabalho, na escola, aonde você estiver. Deus contempla a sua vida. Deus sabe aonde você mora, qual que é o seu endereço. Deus conhece você pelo seu nome, e Ele quer que você tome a atitude de confiar nele e não olhar para trás diante desse seu problema, desta sua dificuldade. O seu Deus é maior do que o seu problema. A montanha que está na sua frente, Deus fará você atravessá-la, transportar esta montanha e te deixar o caminho plano para você sorrir e se alegrar na sua presença. Eu aqui quero deixar e concluir esta minha palavra dizendo para você que o Senhor Jeová Rafá é o nosso Deus, é um Deus que sara. O Senhor Jeová Shalom é a nossa paz e sempre nos ajudará. Olhe para Jeová Sedquenu, porque Ele é a sua bandeira. Aqui eu agradeço, peço aos irmãos que continuem orando por mim, para que Deus venha nos abençoar cada vez mais. Fiquem todos
na paz do Senhor Jesus.